Olá, muito boa tarde para você que acompanha a programação da SCS TV. Estou de volta aqui no seu Jornal do Meio-Dia. Hoje, quinta-feira chuvosa aqui em São Caetano, hein? O outono parece que decidiu chegar de vez aí. Bom, deixa eu já trazer para você o que é destaque nesta edição de hoje. Governo federal quer atribuir às prefeituras de todo o país a responsabilidade pelo funcionamento do Uber. O projeto gera polêmica. Caixa Econômica Federal vai liberar mais uma vez os saques das contas inativas antecipados já neste sábado. Feira do Artesanato volta ao Parque Chico Mendes, desta vez ainda melhor. Acompanhe também os destaques da política, da economia aqui de São Caetano, agora no seu SCS TV Meio-Dia. Povo de São Caetano do Sul, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do seu SCS TV Meio-Dia. Estou de volta para comandar as notícias aqui da cidade. Ontem eu não estive muito bem, mas hoje eu estou aqui pronto, saudável, para deixar você muito bem informado. Bom, já vamos começar vendo a previsão do tempo, hein? Já está chovendo aqui em São Caetano do Sul desde o comecinho da manhã. Ontem já terminamos o dia com temperaturas bem abaixo do normal e o outono decidiu dar as caras, viu? A temperatura máxima hoje não deve passar dos 26, a mínima é de 20 graus e neste momento faz 22 graus aqui em São Caetano do Sul. Tá garoando muito forte, é uma garoa intensa, então é bom você sair de casa agora e logo depois do almoço com guarda-chuva, capa de chuva e não esquecer a blusa, porque de acordo com os meteorologistas, o Centro de Gerenciamento de Emergências aqui de São Caetano do Sul, o tempo deve ficar assim durante todo o fim de semana, só deve voltar a abrir na segunda-feira. Então, prepare o Netflix e a pipoca para o fim de semana, não é verdade? Vem cá, vamos começar o jornal já com notícia e uma notícia impressionante, viu? Essa aqui você não perde por esperar. Um jovem da região de São Bernardo do Campo foi preso pela Polícia Civil, um jovem de 18 anos, né? Foi preso pela Polícia Civil em ação dos policiais, com uma ação participativa dos policiais militares aí. Ele vendia ingressos de cinema falsificados. É isso mesmo. Ele mandava mensagens de celular para as pessoas que poderiam estar interessadas em ingressos de cinema, marcava um ponto de entrega, entregava esses ingressos, cobrava os R$10 e o ingresso era falso. Ele foi preso em flagrante e agora a polícia vai investigar quem está por trás disso. Mas que um absurdo, hein? Mandava mensagem de celular. Devia ser um negócio rentoso, né? Rendia dinheiro, porque mandar mensagem para todo mundo, imprimia os ingressos e entregava, estava vendendo bem, hein? Estava ganhando um bom dinheiro. A bandidagem já não tem mais por onde. É impressionante, né? Para criar algo de bom, para colocar as pessoas para fazer, para ganhar, para conquistar, não consegue. Para pegar e fazer coisa ruim, para prejudicar as pessoas, a bandidagem tá assim, ó, bem impressionante. Vem cá. Agora, o Uber, o projeto da Uber é uma coisa tão boa, tão legal que aconteceu aqui no Brasil, tem oportunidade de emprego para quem está desempregado, fora do mercado, vai lá ou pega um carrinho que está de acordo com as normas da Uber, começa a trabalhar, ou vai lá, aluga um carro e começa a trabalhar de Uber, até então tudo legal, né? Mas, como tudo que dá dinheiro sempre tem problema, e tudo que funciona a nosso favor não pode ficar tão a nosso favor como nós deveríamos acreditar que fosse. Pois bem, o governo federal quer repassar a responsabilidade da Uber para cada prefeitura. O projeto divide opiniões aí. Existem as pessoas que são a favor e as pessoas que são contra. Eu particularmente sou contra. De que tem que ter a cobrança do imposto, de que tem que regularizar, ok. Mas repassar para as prefeituras, temos que entender o seguinte, aos deputados que estão tocando isso lá em Brasília. Repassar a Uber para a prefeitura, nós temos que ver que o quê? Tem prefeituras, prefeitos, vice-prefeitos, tem também vereadores, tem funcionários de prefeituras que são donos de frotas de táxi. Ou seja, essas pessoas não vão facilitar para que a Uber opere nessas cidades. O impasse vai continuar. Tinha que existir, o que tem que ser feito é o seguinte, uma lei federal, uma norma
Vamos cobrar imposto? Vamos igualar ao táxi? Ou vamos reduzir a tarifa do táxi, as tarifas de imposto, e vamos igualar ao Uber? Enfim, tem que ter um projeto nacional e o Uber tem que ser regularizado. Entregar na mão das prefeituras, me desculpe, o projeto não vai para frente. Só vai continuar tendo mais e mais e mais e mais problema, que é o que já vem acontecendo. Essa é a minha opinião. Claro que você de casa deve ter uma outra opinião, mas eu acho que isso tem que ser regularizado de uma forma, geral, padronizada para todo o país. Por cada prefeitura, isso vai virar um sururu, só você vai ver só. Vem cá, então participe com a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, tá aqui na tela, Facebook, Instagram, tá aqui na tela. Vá lá, participe das nossas redes. Hoje de manhã eu vi que muita gente assistiu a chamada do jornal, com o que foi destaque aqui, o que você já está acompanhando, é o que foi postado nas redes mais cedo. Continue participando com a gente, Facebook, Instagram, tá aqui na tela também, pescou, ele tá piscando, inscreva-se, se inscreva no nosso canal do YouTube, vá lá, clique no nosso vídeo, clique embaixo, clicou, se inscreveu, toda vez que começar um programa da SCS TV aqui de São Caetano, você vai receber um apito no celular ou um aviso no seu computador de que alguma coisa, algum programa, algum jornal está no ar aqui na sua SCS TV. Tem também o nosso WhatsApp, toca a musiquinha aí. Muito bem, é o WhatsApp da denúncia, é o WhatsApp da informação, 988828809. Já quero convidar você agora, se você é a favor de que o governo federal repasse a responsabilidade do Uber para as prefeituras, mande sim para o nosso WhatsApp. Se você é contra e deseja que o governo faça uma norma para que seja feita uma regularização nacional, mande não. Por 988828809. Participe da nossa enquete e amanhã você tem o resultado aqui no seu SCS TV, meio-dia. Vem cá. Transportes, você que usa CPTM aqui em São Caetano do Sul, já pode se preparar, porque na segunda-feira os funcionários da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos prometem greve. Isso porque a companhia não entrou num acordo para o reajuste salarial para o ano de 2017. Os funcionários não conseguiram entrar nesse acordo, nem o sindicato patronal, nem o sindicato dos funcionários. No próximo dia 11, já foi marcada uma nova reunião. Caso não seja firmado um acordo, a greve pode acontecer. Então é bom você já ficar em alerta, mas aqui na SCS TV nós vamos deixar você muito bem atualizado sobre essa situação grave aí com relação a essa paralisação. Agora uma coisa boa para você morador de São Caetano do Sul e também uma alternativa para o seu fim de semana. A Feira do Artesanato voltou ao Parque Chico Mendes e já neste fim de semana tem o primeiro dia da feira e olha, tem muita coisa legal. Conta aí, Luan. A famosa feira de artesanato no Espaço Verde Chico Mendes está de volta. Após um grande processo de edital de chamamento público, a programação cultural para a família vai se reapresentar neste domingo. A feira acontece todos os finais de semana e feriados, das 9 às 5 horas da tarde. São mais de 50 barracas divididas entre alimentação e artesanato, enquanto apreciam os diferentes tipos de madeira, pinturas, bordados, bijuterias e uma diversa gama de produtos. Os visitantes poderão degustar comidas típicas regionais, como acarajé, bolo de rolo, hambúrgueres artesanais e quebra-queixo, entre outras delícias. O Chico Mendes fica na Avenida Fernando Simonsen, 566, no bairro Cerâmica. Obrigado, hein, Luan? Aí, uma boa alternativa, tá aí. Tá bom, é bom ir lá na feirinha com aquele sol gostoso de fim de tarde, mas também agora no inverno também dá para ir lá, no finalzinho da tarde ou no comecinho do dia ali, dar uma voltinha lá, ver como que tá as barraquinhas, comprar algum artesanato, fazer algo. Também ficar só dentro de casa, no Netflix, não dá, né? Nada contra quem quer ficar no Netflix, mas tá aí uma alternativa já pro seu fim de semana, tá bom? E agora uma outra notícia boa para este sábado. Ninguém vai ficar em casa vendo Netflix, eu tenho certeza. Porque a Caixa Econômica Federal liberou os lotes de saques das contas inativas para os nascidos entre março, abril e maio. Pois é. Estão liberados esses lotes. Você pode entrar no site, está aqui embaixo, caixa.gov.br,
Claro que tem o www que você tem que colocar. Acessa e veja quais são as agências que vão estar abertas neste fim de semana. Você, morador de São Caetano do Sul, pode contar com a agência da Caixa Econômica aqui da cidade, ou então com a agência que vai estar aberta dentro do Shopping Central Plaza, que também é aqui dentro de São Caetano, né, gente? É só atravessar o rio, o shopping está aqui ao lado, vai estar aberta também para atender essas pessoas. Não se esqueça de levar RG, CPF, carteira de trabalho e se tiver contratos rescindidos de trabalho, leve também para que você possa fazer o saque do dinheiro. Poxa, boa saída, boa alternativa, já tem o dinheiro para quem quer guardar, gastar no fim de semana ou quem sabe até reformar a casa e pagar as dívidas. Boa notícia, hein? Vamos dar uma olhadinha como é que está o trânsito. Hoje é um dia com chuva aqui em São Caetano. Imagens aqui da Guido Aliberti, tem imagens aqui, olha, o trânsito não está muito legal nessa região. O céu escuro aqui, isso por conta da chuva que caiu aí durante toda a manhã e agora no meio da tarde vai continuar chovendo, viu? Guido Aliberti, na região perto do Extra, o trânsito está carregado ali no cruzamento com o Almirante Delamare. Também a Avenida dos Estados, sentido Santo André, está bastante carregada. A Avenida Goiás, nos dois sentidos, tem trânsito lento. Então, muito cuidado, muita atenção no trânsito aqui neste momento de chuva, nesta quinta-feira. Vem cá, agora mais uma notícia boa, põe na tela aí a foto. Tá aí o intensivão da dermatologia. A Prefeitura de São Caetano do Sul iniciou nesta semana mais uma etapa do programa Intensivão da Saúde. Agora é para as pessoas que precisam passar por um dermatologista. São 4.500 vagas que estão disponíveis. A Prefeitura quer até o fim desta semana, até o fim dos próximos 3 meses, zerar a fila de quem espera por um atendimento com dermatologista. Tá aí, mais uma boa iniciativa. O Intensivão da Saúde está funcionando aqui em São Caetano do Sul e isso é que deixa a gente feliz e a população que precisa de saúde de qualidade mais feliz ainda. Com essa boa notícia, a gente encerra esta edição do seu SCS TV Meio-Dia. Fique com Deus, obrigado pela grande audiência de hoje. Cuidado com a chuva, saia com guarda-chuva ou com a capa de chuva de casa. Amanhã eu encontro você aqui ao meio-dia em ponto na sua SCS TV. Continue agora com a nossa programação. Um forte abraço e até lá. Tchau!